Olá, sejam muito bem-vindos ao Neuroimunocast, um espaço para discutirmos temas relevantes e atualizados de neuroimunologia. Eu sou a doutora Lívia Dutra, sou vice-coordenadora do Departamento Científico de Neuroimunologia aqui da ABN e hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho de imunodesregulação, que é um tema quente em neuroimunologia. E para conversar comigo sobre essa nova abordagem, os desdobramentos clínicos, eu vou receber aqui o Dr. Sandro Perazio. Ele é reumatologista, professor afiliado e assistente doutor da disciplina de reumatologia da Unifesp e coordenador da Comissão de Imunodesregulação e Doenças Autoinflamatórias da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Sandro, muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade única e estar junto de você, que eu já admiro até de décadas, já está junto. É um prazer, eu que agradeço. Para quem não sabe, o Sandro foi meu interno. Foi, a gente já se conhece desde a época da faculdade, residência. Então a gente tem muitos anos de várias conversas de casos difíceis. Bom, então acho que esse tema é muito importante para o neurologista geral, porque com o passar dos anos a gente muitas vezes não tinha uma ideia de por que os pacientes tinham tantas manifestações imunomediadas, né? E às vezes a gente, na neurologia, acaba lidando com um paciente que tem uma manifestação sistêmica e uma manifestação inflamatória. E aí eu acho que a gente começou a discutir esse tema alguns anos atrás, né? E aí, pra gente começar, Sandro, como você definiria imunodesregulação? Legal, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Olha, bom, primeiro, eu concordo com você e eu diria ainda, expandiria um pouco mais do conceito de imunodesregulação, que eu não acho que seja só uma área para imuno ou para reumato. Não, hoje é uma área de todos os médicos. Então, vocês neurologistas, com certeza vocês veem muita, endocrinologista, pneumologista, gastroenterologista, todas as especialidades médicas hoje intermediam, de alguma forma, alguns casos com imunodesregulação. Bom, primeiro que esse nome, né, já é passível de questionamento, a gente ainda não achou o nome mais adequado, são basicamente doenças associadas a transtornos do sistema imunitário, mas de um componente do sistema imunitário que é o componente regulador. Ou seja, eu tenho uma disfunção da regulação do sistema imunitário. Então, essa talvez seja a forma mais fácil da gente definir essas imunodesregulações. Do ponto de vista clínico, existe todo um espectro clínico de manifestações, né? Desde um polo realmente autoinflamatório, né, que são as doenças autoinflamatórias clássicas, até um polo de autoimunidade monogênica ou não, ou poliautoimunidade, tendo todo um degradê de um polo ao outro, aí, com várias manifestações, tanto reumatológicas, quanto de imunodeficiência, quanto neurológicas, quanto pulmonares, são várias manifestações, né? Permeia aí toda a medicina, né? E então, Sandro, só para a gente poder então organizar, então um paciente, por exemplo, com uma doença, uma imunodesregulação ou uma perda da regulação do sistema imune, ele pode ter um processo inflamatório determinado geneticamente. Sistêmico, né? Ou às vezes também só neurológico. Sim, pode ser só, às vezes, inclusive com manifestações diferentes com a mesma variante monogênica, em pessoas diferentes, ou manifestações similares entre variantes diferentes de genes diferentes, sem dúvida nenhuma. Pode ser, algumas pessoas podem desenvolver só um quadro, por exemplo, hematológico, uma citopenia autoimune, ou só uma esclerose múltipla, ou algum NMO, ou uma encefalite autoimune, enquanto outros podem fazer várias manifestações imunomediadas, sistêmicas ou órgão-alvo específicas, né? Mas podem ter várias manifestações, sem dúvida nenhuma. Com manifestações variáveis, idade variável, intensidade variável. Tudo é possível nesse mundo. E aí, eu acho que isso traz um pouco de esse contexto, que é o fato de estar inflamado não significa que é uma doença autoimune, né? Sem acho que esse é um ponto. Você quer discorrer um pouquinho sobre isso? Não, sem dúvida. E o que é autoimune, né? Veja, o que a gente tem é uma manifestação, mesmo lúpus, artrite reumatoide, vasculite associada, são manifestações orgânicas de uma doença cujo biomarcador que a gente associa é um autoanticorpo que na maior parte das vezes não é nem patogênico. Salvaguarda algumas exceções, né? Então, por exemplo, a antiplaqueta para PTI ali é patogênico. Você pegar o antiplaqueta, né, e infundir em outra pessoa, vai cair a plaqueta. Mas isso não é a regra, né? Anti-SM, anti-RO, anti-LA não são patogênicos. Eles são biomarcadores, que a gente chama de autoimune.
Mas, na verdade, a manifestação clínica é causada por uma desregulação do sistema imunitário, né? Sistêmico, como é o protótipo no lúpus, ou órgão-alvo específico, mas de fato pode acontecer isso mesmo. E como, Sandro, qual seria o mecanismo envolvido? Como é que uma mutação poderia levar a uma inflamação? Tá, isso depende da variante, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem vias inflamatórias, né? E como tudo no sistema imunitário, essas vias são intercomunicantes e elas são reguladas de formas diferentes em vários pontos. Então a gente tem freios e aceleradores, né? Respostas inflamatórias induzidas por fatores de transcrição e inibidores desses próprios fatores de transcrição. Então, teoricamente, qualquer mutação com ganho de função nos aceleradores ou com perda de função no freio vai me estimular aquela via inflamatória a ficar mais inflamada, ou mais ativa, ou mais atuante. Então, é nesse contexto que a gente tem uma doença autoinflamatória ou autoimune monogênica, né, induzida por uma variante. Agora, são 559 variantes, nem variantes, 559 genes descritos até o momento que têm variantes, seja com ganho, seja com perda de função, que levam a um fenótipo que pode ser autoimune ou autoinflamatório, pode ser várias formas de imunodeficiência primária, entendeu? Então, basicamente, a mutação levaria a um aumento de mediadores inflamatórios que, então, causariam manifestações clínicas nos pacientes. Isso, de resposta Seria inflamatória. Por exemplo, então dá para citar alguns exemplos. Então, pode ser tanto de mediador quanto de resposta celular. Então, por exemplo, a via do CTLA4. Né, o CTLA4 é uma molécula que ele é responsável por inibir a ativação de célula T. Se eu tiver uma deficiência do CTLA4, essa célula T ela tem uma propensão a ser mais facilmente ativa e policlonalmente, ou seja, tem uma policlonalidade de células T ativa. Ela fica polireativa. Tá? Isso, então, é uma função de ativação celular expressa na superfície. Agora, por exemplo, ganho de função de STAT1, que já é diretamente um fator de transcrição. Se a perda de função de STAT1 está associada a um fenótipo, por exemplo, de uma imunodeficiência combinada, o ganho de função está associado a um fenótipo de poliautoimunidade. Porque, ubiquamente, todas as células que medeiam suas funções do STAT1, então célula do sistema endocrinológico, pâncreas, né? Célula do sistema hematológico, ou seja, medula óssea, todas elas vão sofrer, porque elas vão estar ou hiperativas para alguma função naquele tecido ou hipoativas para outras funções importantes em outros tecidos. Então isso induz a um fenômeno autoimune disseminado. Né? Uhum. E isso também explica por que os pacientes têm tantas manifestações autoimunes, né? Sim, sim. E Sandro, pensando nisso, assim, pro neurologista geral, quando a gente deveria suspeitar de um paciente com um defeito primário associado a uma síndrome autoinflamatória, uma imunodesregulação? Que dados clínicos a gente deveria perguntar ou a gente deveria levantar como preditores, assim? Perfeito. Eu acho que isso talvez seja o mais importante para o médico, né? Não adianta a gente querer ficar aqui discutindo, como a gente fazia no passado. Não, esse paciente tem esse fenótipo, o diagnóstico é esse. Nessa nova era, que, baseada na genômica, a gente vai errar. Uma parte das vezes. Não, esse paciente aqui com certeza tem uma síndrome IPEX. Epa, sequencia e vai ver que é uma variante, às vezes, em outro gene. Não é desse jeito. Tá? Então, eu acho que é muito mais importante você tentar discernir clinicamente isso que você acabou de falar. Quando que eu vou genotipar, quando que eu vou sequenciar e quando eu não vou. E o resultado do sequenciamento tem que ser interpretado, claro. Mas não jogue fora a variante de significado determinado. E, principalmente, se você tiver uma hipótese clínica e vier uma variante patogênica em outro gene, chama atenção. Né? Calma. Então, peraí, não descarte isso também. Então, eu elencaria basicamente 6 critérios clínicos, tá? Para você pensar em sequenciar. A presença de um desses critérios já é o suficiente para a gente sequenciar. Se tiver, claro, mais do que 1, 2, 3, 4, a chance é maior de você achar uma forma monogênica. Mas, basicamente, doença autoimune ou autoinflamatória múltipla, em qualquer idade. Por exemplo, quais seriam essas doenças autoimunes? Citopenia autoimune, junto com esclerose múltipla, junto com lúpus, que na verdade não fecha critério para lúpus, ou uma artrite indeterminada, ou uma síndrome autoimune linfoproliferativa, ou seja, N manifestações imunomediadas, tá? Desde esse espectro autoinflamatório até autoimune. Múltiplo, já é o suficiente.
especialmente se for, obviamente, de início precoce, mas pode ser em qualquer idade. Então, início precoce seria o segundo ponto. O que é início precoce? Eu considero, não tem dado na literatura, mas eu considero já jovem, abaixo de 18 anos. Mas, claro, quanto mais precoce, maior a chance de ser primário. Não exclui a possibilidade de outras idades. Em torno de 10%, por exemplo, das febres familiares mediterrâneas só vão desenvolver depois dos 20 anos. Né? História familiar, com erros inatos da imunidade já diagnosticados ou sinais de erros inatos da imunidade. Então, por exemplo, hipogama-globulinemia em algum familiar, ou obviamente na própria pessoa, né? História de perda gestacional, ou perda de natimorto, ou perda de bebês, especialmente se forem do sexo masculino. Aí a gente tem o quarto item. Histórias de manifestações atópicas ou múltiplas neoplasias. Tá? Aí já tem o quinto. E o sexto é um quadro mais grave, então autoimunidade grave, né, recorrente e etc. A presença de qualquer um desses critérios já é o suficiente para a gente pensar. Né? Sim, e dentro dessa história familiar ou história do próprio paciente de erro inato da imunidade, claro, não esqueça, infecção de repetição. Especialmente, qualquer tipo de infecção, especialmente vias aéreas inferiores e superiores de repetição, ou infecções graves, uma encefalite herpética, por exemplo. Ok, uma vez, segunda vez, opa, tá estranho. Ou, obviamente, com um micro-organismo oportunista, então uma pneumocistose. Né? Esses dias eu estava com uma paciente do consultório, que eu dei um diagnóstico de uma dermatomiosite, uma síndrome antissintetase. Comecei o corticoide, azatioprina, não tinha alteração, não tinha hipogama nem nada. 15 dias depois, no final do ano, no Natal, coitadinho, foi internada porque fez uma pneumocistose disseminada, chegou aí pro tubo, fez um pulmão de Sara mesmo. Coisa estranha, né? Saiu do tubo, a gente obviamente tirou o corticoide, tirou a azatioprina. Depois do início da azatioprina, ela desenvolveu uma hipogama importante, sem resposta vacinal, com uma imunofenotipagem sugerindo uma parada na maturação de célula B, ou seja, ela abriu um quadro agora de imunodeficiência como variável. Foi induzida pela azatioprina? Difícil de saber, talvez foi um gatilho, ou da própria doença. Está em reposição de imunoglobulina. Então, a gente tem que lembrar dos quadros de imunodesregulação, especialmente quando os pacientes têm uma associação de múltiplas doenças autoimunes associadas com infecção recorrente ou infecções atípicas para o contexto, e também naqueles pacientes que têm um quadro muito precoce, né? Sim. Como você vê, Sandro, alguns pacientes que apresentam, por exemplo, assim, quadros inflamatórios que a gente não consegue fechar o diagnóstico? Não, e outra coisa, a gente já responde a sua pergunta, mas também autoimunes, mas lembrar que essa autoimunidade, só pelo fato de ter anticorpo, a gente já está falando aqui de doença inflamatória sistêmica, essa é a verdade, seja órgão-alvo específico ou seja do protótipo da autoimunidade sistêmica. Mas as autoinflamatórias também, elas têm que ser lembradas. A diferença é só porque não tem biomarcador de autoimunidade, mas e daí? É uma inflamação sistêmica. Então, por exemplo, se tiver dermatose neutrofílica, febre recorrente, isso também chama atenção. Tá? Agora, respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente deve pensar se tiver um quadro frustro, né, com múltiplas manifestações. Sem dúvida nenhuma me chama atenção também. Aquele caso que é lúpus, mas é lúpus soronegativo, não tem autoanticorpo, ou não preenche critério, ou tem esclerose múltipla, e a gente precisa com certeza da ajuda de vocês. É uma esclerose múltipla. Existem vários critérios imaginológicos e clínicos, mas não fecha exatamente aquele critério de esclerose múltipla. Ou é uma NMO com aquaporina 4 negativa e MOG também negativa. Opa, é estranho. Então, casos esdrúxulos, casos estranhos, eu não estou falando que todos eles a gente vai dar o diagnóstico de uma doença monogênica. Não, longe disso. A frequência é em torno, na média, de acordo com a nossa estatística, em torno de 20% a 25% só dos casos. Tá? Nas doenças autoinflamatórias chega a 50% dos casos, mas tem que pensar, porque tem coisa aí por trás. As desmielinizações atípicas, os processos inflamatórios que a gente não consegue fechar diagnóstico. Exato. E os pacientes com muita doença sistêmica, inflamação em diferentes órgãos e que possam ter manifestações neurológicas, lembrar desse diagnóstico, né? E, Sandro, do ponto de vista neurológico, os pacientes podem ter manifestação no sistema nervoso central e periférico? Qual que é a sua experiência nisso? Pode. O que eu tenho visto mais, que a gente tem a capacidade de diagnosticar neste momento, são mais manifestações do sistema nervoso central do que periférico,
mas eu não me surpreenderia se daqui a pouco, no futuro, a gente achasse alguns fenótipos, seja exclusivos de sistema nervoso periférico ou associados ao sistema nervoso periférico. Porque é uma área que a gente está crescendo demais, né? Hoje são 559 erros inatos da imunidade, 2 anos atrás eram 485, 4 anos atrás eram 400. Assim, você vê a curva de crescimento é uma hipérbole, é em torno de umas 30 novas síndromes por ano. Então, não me surpreenderia se tivesse também outras manifestações, outros quadros clínicos. Assim. E hoje, nessa era da medicina de precisão, por que é importante a gente fazer o diagnóstico dos pacientes que têm uma suspeita de uma imunodesregulação? Por que você acha o que isso muda na prática? Porque a ideia é o que a gente faz com isso, né? Sim, exato. Não. Isso é perfeito, isso é a parte mais prática da coisa. Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2017, aí quando eu comecei a falar essas coisas, não, a gente precisa de sequenciar, todos os reumatologistas me perguntavam, não, mas você vai dar um diagnóstico brilhante, mas você não vai poder fazer nada. Você não vai conseguir ter uma terapia. Eu falo, não é assim. Hoje em dia a gente... Bom, ainda bem que a gente está também desenvolvendo várias moléculas novas, né? E a gente tem sim situações em que a gente consegue fazer terapia-alvo, e isso muda não só a qualidade de vida do paciente, mas muda o prognóstico, muda a resposta terapêutica, muda a forma como você investiga adicionalmente esse paciente e a família, né? Aconselhamento genético, etc. Então, por exemplo, o CTLA4 que eu falei, né? A presença de CTLA4, você pode repor o CTLA4 dando um biológico, por exemplo, ligado à imunoglobulina, que a gente chama de abatacept, ou que a gente não tem no Brasil, que é o alifacept, mas, enfim, tem várias possibilidades. Ganho de função de STAT1 ou de STAT3, ou mais recentemente de STAT2 e de STAT4, a gente tem inibidores de JAK-STAT, né, direto da via. Então, você tem ganho de função, eu vou direto na via e inibo. A PDS, que são síndromes de... ativação da PI3Kc-delta, a gente tem 2 subtipos, pelo menos, que inclusive fazem manifestação neurológica também da mesma forma são espectrais. É uma via que ativa diretamente a via do mTOR, que é um outro fator de transição. A gente tem inibidor direto do mTOR, sirolimus, o everolimus, sem querer fazer nenhuma propaganda aqui, porque não ganho nada com isso. São só drogas específicas. Isso muda a vida do paciente. Autoinflamatório, anti-L1, anti-TNF, anti-L6. E às vezes, mesmo se você não tiver um diagnóstico molecular, se você está conseguindo definir um fenótipo clínico mais sindrômico, você consegue pelo menos melhorar o seu raciocínio da via, que pode estar alterada, e aí você atua nela direto. Né? Então, a ideia, por exemplo, na deficiência de CTLA4, por exemplo, imagina que o paciente tem várias doenças autoimunes, e na verdade o que a gente faria é repor o CTLA4 ao invés de tratar a doença autoimune do paciente. Né? Acho que isso é um ponto importante. Também a gente ir mais na causa da imunodesregulação do paciente, ao invés de tratar os sintomas que o paciente apresenta. E ainda na via do CTLA4, tem outras moléculas que também estão associadas à resposta do CTLA4. Então, por exemplo, a LRBA é uma molécula diretamente ligada ao CTLA4. Às vezes a deficiência não é no CTLA4, é na LRBA. Mas o tratamento acaba sendo igual, você vai repor o CTLA4, entendeu? Então, a ideia é que a gente consiga, muitas vezes, associar medicações que vão fazer com que o paciente tenha menor autoimunidade, menos inflamação, né? Acho que é esse que é o... E às vezes reduz a quantidade de medicamentos imunossupressores que você dá para o paciente, simplesmente porque você está atuando na via correta. Né? E, Sandro, qual o exame que a gente deve pedir? Então, vamos supor que você tem um paciente que tem uma desmielinização atípica, ou que tem uma autoimunidade com câncer, e você falou, nossa, como pode, né? Um paciente que tem câncer e tem uma doença autoimune, e aí ele faz infecção, e daí ele tem manifestações atípicas. Qual é o exame que a gente deve pedir? Como que a gente pede? Perfeito. Bom, então, primeira coisa, quando o Troy Torgerson ele cunhou esse termo de doença imunorreguladora primária, desses mais ou menos 1/3 de doenças dentro desses erros inatos da imunidade, ele propôs já no guideline dele fazer o seguinte: olha, você tem uma hipótese de uma doença monogênica como essa, sequencia de forma assim, precoce. O sequenciamento genético que a gente está falando aqui é de acordo com a disponibilidade do local, né? No SUS, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de fazer o sequenciamento genético ainda no Brasil. Isso não é tão difícil assim em países de primeiro mundo, mas também eles têm dificuldade, mas enfim. Então, se você tiver uma disponibilidade de fazer já um sequenciamento com um painel NGS ampliado para doenças imunológicas, essa é a solicitação, painel NGS ampliado para doenças imunológicas. Já vai pegar aí, nos laboratórios mais conceituados, né, e maiores do país, já vai pegar aí praticamente todos esses genes que estão
descritos nesse update da UIS, que sai a cada 2 anos. A UIS, lembra que é a União das Sociedades de Imunologia Internacional. Mas vai pegar as imunodereguladoras? Vai pegar também as imunodeficiências e as imunoreguladoras, todas, isso. Incluindo autoinflamátória, incluindo tudo. São 500 genes. Painel NGS, não é Exome, hein, gente? Primeiro exame, mais fácil de fazer, mais barato, painel NGS. É metade do preço do Exoma. Então, assim, se a gente conseguir fazer isso, beleza. Se ele vier negativo, você pode pedir a expansão para o Exoma. Aí paga só a diferença. E, além do mais, tem a vantagem de ser mais direcionado. Então, você não vai ter muito resultado fora daquilo que você está pedindo. Agora, existem limitações, né? Então, e essas limitações são para o sequenciamento em geral. Né? Se, por exemplo, o paciente tiver uma neoplasia, especialmente uma neoplasia ou mieloproliferativa ou linfoproliferativa, você não coletar o sangue, especialmente no momento em que a doença está, entre aspas, ativa, vai te alterar o resultado, porque você vai começar a ver as mutações causadas pelo câncer. Então, aí, nessa situação, é melhor coletar saliva, por exemplo. Tá? Agora, e outra coisa, se você tiver, por exemplo, uma hipótese de uma doença imunorreguladora primária, só que eu também não sei se não pode ser, por exemplo, sei lá, outra doença tipo depósito. Eu já tive um caso assim. Era uma hipótese de uma osteomielite crônica multicêntrica recorrente, uma doença autoinflamatória, que depois a gente foi ver que era um Gaucher, com manifestações né, manifestações similares. Se você tiver mais do que uma via de hipótese, às vezes é melhor você já ir para o Exoma de cara. A vantagem do Exoma, embora seja mais cara, é que você consegue fazer essa reanálise do dado ao longo do tempo, se você precisar. Você pede o dado bruto, você pode reanalisar quantas vezes você quiser, e é um dado imutável. Né? Agora, também você pode fazer essa expansão. E o genoma total? Né? O sequenciamento de genoma é bem mais caro hoje em dia ainda. Eu diria que para imuno, eu ainda não tenho grandes ganhos. Você evoluir, seja ir direto para o genoma ou evoluir do Exoma para o genoma. Tem um trabalho do New England do ano passado que ele mostra que ganha em torno de 8% no diagnóstico em geral, sem separar as subáreas. 8% para um exame que hoje em dia custa uns R$20 mil, né? Eu acho que ainda não é a nossa realidade. Talvez no futuro, porque os custos disso estão realmente reduzindo. Né? E Sandro, então, vamos supor que você tem uma suspeita de um paciente que tem, então, uma manifestação neurológica com uma imunosregulação. Qual seria clinicamente, que manifestações neurológicas você já viu que cursaram, que eram secundárias à imunosregulação? Tá, que você já viu? Então, a gente já viu junto, inclusive, né? Bom, principalmente esclerose múltipla ou esclerose múltipla-like, né? Não me surpreenderia também de ver o NMO, por exemplo, ou NMO-like, né? Algo bem similar. Que mais? Neuropatia periférica, a gente está vendo alguns casos agora, especialmente essas neuropatias de fibras finas, que vocês têm descrito bastante. Desautonomia, né? Desautonomia faz bastante também. Basicamente, isso me chama mais atenção dentro da neuro. Não sei se você... Aí é você que me responde, inclusive. O que você tem visto mais? Eu acho também suspeitas de vasculite atípicas, vasculites, né, com... E aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, dentro do grupo, só para os mais ávidos por informação. Dentro do grupo das doenças imunoreguladoras primárias, quais seriam aqueles fenótipos ou aqueles subtipos que cursam com manifestação neurológica, assim, para a gente poder lembrar desses nomes, assim? Com manifestações neurológicas específicas, olha, é difícil de falar, viu? Porque tudo é muito espectral, né? Eu citaria as interferonopatias, mas lembrando que tudo é espectral, né? Vai desde um espectro, dentro das interferonopatias, por exemplo, desde um espectro mais grave, tipo síndrome de Aicardi-Gouttières, que aí tem transtorno de desenvolvimento neuropsicomotor, hidrocefalia, calcificação intracerebral, junto com fenômenos autoimunes, lúpus pérneo, clássico, é uma forma familiar de lúpus pérneo, manifestações cutâneas importantes, né? E febre recorrente, etc. Mas basicamente isso, até quadros que, na verdade, vão preencher critério mesmo para as doenças imunomediadas de vocês. Vão preencher critério para esclerose múltipla, vão preencher critério para NMO, vão preencher critério, mas o fundo é monogênico. Né? No fim, ele seria uma causa para a sua doença instalada, né? Não significa que você não tenha o diagnóstico. A gente tem vários casos de esclerose sistêmica,
de lúpus, e tudo às vezes conjugado até, de artropatia inflamatória, de espondiloartrite, tem formas monogênicas. Não significa que não seja clinicamente o diagnóstico, mas a causa é monogênica. E aí no tratamento é exatamente isso, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que tratar a doença em si, mas a gente associa uma segunda droga para compensar essa imunosregulação do paciente, né? Exato. Recentemente, o Dr. Marcelo Pinheiro, lá da Escola Paulista, você conhece também, a gente viu um caso junto de uma moça, daqui de Brasília, inclusive, que ela tem um diagnóstico de espondiloartrite, de difícil controle, ele é especialista nessa subárea, já tem pelo menos uns 10 anos, ela tem 20 e poucos, 29 anos, pelo menos uns 10 anos. E sequenciou, dificílimo controle, não responde a nada, sequenciou, viu uma variante com ganho de função em STAT3. Começou a usar o anti-L6, que a gente não costuma usar muito no quadro. Ela tem uma espondiloartrite com psoríase, então a gente acredita que seja uma artrite psoriática. E respondeu o anti-L6 razoavelmente bem, junto com outras manifestações também. Ela tinha uma poliendocrinopatia, etc., de difícil controle. Então, assim, ao invés de a gente ir por tentativa e erro, numa situação que você guia, assim, você consegue ir para uma terapia-alvo melhor. E, Sandro, hoje, por exemplo, assim, quando a gente trata alguns pacientes com esse contexto da imunosregulação, vamos colocar assim, que você tenha uma suspeita de um paciente que tem realmente uma imunosregulação, tem febre recorrente, com esclerose múltipla, tem uma artrite, todo mundo fica na dúvida se ele abriu ou não o lúpus, e daí apareceu um basocelular ou um melanoma, e aí você pediu o seu painel e completou com o exoma negativo. Eita! Então, a vida como ela é. O que esperar do resultado do teste genético? Conta pra gente. Não, sem dúvida. Isso é importante, porque tem muita gente que espera que isso aqui vai me salvar a vida, vai me dar o diagnóstico. Não, não é bem assim. Em termos estatísticos, como a gente conversou, no geral, para essas doenças imunomediadas, isso tem variação de acordo com as especialidades. Então, a hepatologia, por exemplo, chega a 90% de diagnóstico quando tem suspeita monogênica. Na neurologia, com os transtornos de desenvolvimento neuropsicomotor, isso também chega a uns 80%, especialmente no espectro autista, etc. Mas na nossa realidade, não. É em torno de uns 20% a 25%, sendo que nas autoinflamatórias pode chegar a 50%, mais ou menos. Não espera também milagre. Agora, se você tiver uma situação que não é incomum de ter um resultado negativo como esse, primeiro, você pode reanalisar esse sequenciamento genético ao longo do tempo. Eu diria, o ACMG, o Colégio Americano de Genética Médica, recomenda uma vez a cada ano, se você ainda continuar tendo uma hipótese de uma doença monogênica, porque realmente a informação científica é muito rápida. Mas na nossa realidade aqui brasileira, eu diria uma vez a cada 5 anos, mais ou menos. Porque tem um custo. A revisão do teste genético. A reanálise do dado. Ou, mesmo com reanálises, etc., você tem que atuar no paciente, aí a gente vai fazer o que a gente faz de melhor, que basicamente é a tentativa e erro. Você vai tentar tratar de acordo com o espectro clínico, né? Então, aí você me fala melhor, mas, por exemplo, esclerose múltipla, vocês dão bastante anti-CD20, por exemplo, né? Ou aquelas terapias de redução de transporte, de migração leucostária, de transporte celular. Ok, é uma possibilidade, a gente vai tentando ver junto para ver se interage, né, algum biológico ou alguma terapia específica. Se tiver uma artropatia, metrexato ou anti-TNF, alguma coisa assim. Uhum. E aí, como você vê o uso de JAK2 nesses contextos dos pacientes que têm essas manifestações sistêmicas atípicas junto com uma doença autoimune estabelecida? O inibidor de JAK, o inibidor de JAK1 e JAK2 ou específico? Não, é fundamental isso daí. E quanto mais específico, melhor. Então, nessas interferonopatias que a gente citou, é a terapia de eleição. Né? De eleição. Se você tiver mesmo que o fenótipo seja só de um similar a um singletomérter, ou seja, pode ter uma manifestação neurológica junto com outras manifestações imunomediadas, geralmente você dá esse tipo de inibição da via, o paciente tende a melhorar, tende a responder. É claro, existem exceções e também um fenômeno que a gente tem observado hoje em dia, que a gente não esperava. Mesmo usando terapia-alvo, como o sistema imunitário é muito intercomunicante e redundante, alguns pacientes, depois de algum tempo, eles começam a ficar refratários à medicação, mesmo sendo alvo. A gente ainda não consegue explicar. Provavelmente devem ter vias alternativas que são ativadas e aí bypassa aquele negócio. Então, tem mais coisa também para vir aí no futuro, né? É isso aí. Acho que, para a gente fechar, você acha que imunosregulação é uma tendência ou é uma realidade, Sandro? Eu acho que... Bom, primeiro, é uma realidade, fato. Para todas as áreas,
sem exceção da medicina. E agora, se é uma nova fronteira diagnóstica ou, por exemplo, se é uma interpretação de doenças já reconhecidas, eu diria que são as duas. Eu diria que são as duas. Eu diria que em torno... isso é um cálculo chutando, é uma hipótese que a gente vai confirmar nos próximos anos com trabalhos, mas eu diria que dentro de um ambulatório bem rastreado de doença imunomediada, eu diria que pelo menos uns 10 a 15% devem ter doenças monogênicas subjacentes que a gente não sabe. E esse número não sou eu só que falo, não. Tá? Tem pesquisador, por exemplo, o Alexander Belot, que descreveu a perda de função do PRKC-delta, que é uma forma monogênica de lúpus eritematoso sistêmico. Ele, em 2020, ele calculou em torno de 7% dos lúpicos como monogênicos. Depois veio uma enxurrada de outros genes. Eu diria que hoje está na casa dos 10 a 15%. Então, tem coisa aí. Bom, Sandro, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente. É sempre muito bom estar com você e aprender com você. E queria agradecer a todo mundo que está curtindo o nosso Neuroimunocast. E fiquem ligados com a gente para os nossos próximos episódios. Até breve.